Olá, irmãos. Quero refletir com os irmãos nessa devocional no texto de Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Os irmãos, com certeza, já notaram que nós vivemos em uma época onde o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos sonhos estão acima de tudo. Nós devemos buscar a nossa felicidade, que basicamente vem através da concretização dos nossos sonhos. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida, para a sociedade moderna que nós vivemos. E é comum nós ouvirmos as frases como siga o seu coração, siga a sua intuição, busque seus sonhos, siga seus sonhos. Isso são coisas comuns. Eu tenho criança pequena e eu assisto muito desenho. E os desenhos animados de hoje em dia, na sua grande maioria, passam essas mensagens de que nós devemos seguir nossa intuição, o que nós achamos, o que nós sentimos das situações. A nossa intuição deve calçar, deve basear as nossas decisões, as nossas resoluções de problemas. E não só em desenhos, mas em livros, na filosofia moderna, na arte moderna, em filmes, histórias, em tudo. A sociedade moderna nos fala que nós devemos seguir o que nós sentimos, o que nós achamos, o que nós pensamos. E esse texto de Jeremias 17:9, ele é um problema para esse pensamento, porque ele fala que enganoso é o coração do homem. Nesse texto, fala especificamente do coração. E o coração, para aquele povo hebreu, ele não era relacionado aos sentimentos e às emoções como é relacionado para a gente hoje. Hoje em dia, se eu falar que eu estou com o coração partido, é porque quem está me ouvindo vai entender que eu estou emocionalmente debilitado. Naquela época, o coração não era compreendido dessa forma. O coração ele era compreendido como a base da personalidade, a base do caráter de um homem. E a base do caráter, a base da personalidade dessa pessoa é muito mais do que só as emoções. Ela trata da mente, que dá a razão, ela trata da vontade, os desejos, as vontades. Então todo o indivíduo, toda a personalidade do indivíduo é abrangida nessa palavra coração. E esse texto, Jeremias, ele fala que o coração do homem é enganoso. E ele não fala só que é enganoso, mas ele é enganoso mais do que todas as coisas. E essa palavra enganoso aqui, nós podemos entender como enganoso, traiçoeiro, corrupto. E o que nós podemos tirar para as nossas vidas? Que muitas vezes nós nos guiamos pelo nosso coração. E a Bíblia fala que é errado nós nos guiarmos pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. O versículo 1 desse mesmo capítulo, Jeremias 17:1, fala que o pecado de Judá é o povo de Deus, o povo eleito de Deus, está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo. Isso quer dizer que estava gravado de tal forma que é inapagável. O pecado estava gravado no coração do povo de Deus de uma forma inapagável. E esse pecado gravado no coração do homem, do povo de Deus, ele corrompe o coração.
Então as vontades, os desejos, as emoções, a razão do homem é corrompida. E o que nós... isso é algo que nós, como cristãos, que já vamos à igreja, nós já ouvimos, nós já sabemos. Mas como a gente resolve isso? O que a gente pode tirar como solução para as nossas vidas? O texto de Provérbios 4:23, ele fala que do coração procedem as fontes da vida e que nós devemos guardar o nosso coração. E o texto de Salmos 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Apesar de nós termos um coração corrompido, um coração enganoso que nos leva a traçar caminhos enganosos, nós temos uma luz para nos guiar nos nossos caminhos, que é a palavra de Deus e que é a vontade de Deus. Uma ilustração bem rapidinha, uma história de uma mulher que ela ia numa padaria e todo dia ela comprava um docinho, que era uma bolachinha com um pedaço de goiabada. Ela gostava muito desse doce. E todo dia ela passava nessa mesma padaria, comprava esse docinho e comia. Só que ela achava que esse docinho era muito bom, mas ele tinha um problema, porque ele tinha um pedaço muito pequeno de goiabada. E certo dia ela passou nessa padaria e pediu para falar com o padeiro, e ela falou que gostava muito do doce, que era muito bom, mas que o pedacinho de goiabada era muito pequeno. E ela elogiou o padeiro e foi embora. E no dia seguinte ela foi lá e o padeiro viu ela, chamou ela e falou assim: ó, fiz um especial para você, um doce especial para você. E ele colocou um pedaço de goiabada bem maior do que era. E ela ficou muito feliz porque pela atenção do padeiro, e ela comprou o doce e levou para casa e foi comer. E quando ela comeu e deu a primeira mordida, ela achou maravilhoso, porque ela gostava da goiabada e estava cheio de goiabada no doce. Ela deu a segunda mordida, a terceira mordida, e ela foi enjoando. E aquele doce, que para ela era perfeito, já não era mais. Ela achava que se ela tivesse mais goiabada naquele doce, ia ser melhor ainda. Ia ficar melhor ainda o doce. E isso é uma ilustração para a gente entender que assim, o nosso coração não nos engana apenas em pecados, delitos e coisas que são claramente erradas, mas até nas coisas pequenas e nas coisas que nos parecem muito simples. Para ela, aquele pedacinho de goiabada era muito pequeno e não teria problema em aumentar, pelo contrário, iria melhorar o gosto. E no final, piorou. No final, o doce que para ela era perfeito, era muito bom, ficou enjoativo e ela não gostou mais. Por fim, ela foi na padaria e pediu desculpa. Ele falou pro padeiro que o doce era perfeito como era antes, não precisava ter mudado. E o padeiro voltou a fazer para ela o doce como era antes. O Salmo 119, versículo 105, fala que a Bíblia é a luz para os nossos caminhos. A Bíblia é a luz que pode nos guiar nas trevas, inclusive nas trevas dos nossos corações, as trevas das nossas vidas. Então, essa é a luz que pode nos livrar de tropeçar. Nós devemos guiar as nossas vidas pela Bíblia, sejam em grandes coisas e seja nas pequenas coisas. O versículo 7 de Jeremias 17 diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa é a solução desse problema do nosso coração corrupto, do nosso coração enganoso. Nós devemos confiar no Senhor e confiar na sua palavra, como diz o Salmo 105, nos guiar nela. Nós não devemos ter a Bíblia apenas como uma filosofia ou uma ideia para resolver grandes problemas. A Bíblia tem que ser a luz do nosso caminho, diariamente.
nós devemos nos guiar, nós devemos andar através dessa luz da revelação de Deus. Amém?